festa de alto nível, onde nós nos sentimos agraciados pela presença do nosso Deus, pelo que já temos recebido do nosso Deus aqui neste lugar. E quero falar para vocês que vocês é uma bênção nas mãos de Deus. Resumindo, para não tomar muito tempo, a história é bem parecida com a nossa irmã Jeremias, que é uma alegria vê-lo. Eu vi ele há anos atrás, quando eu era uma criança na fé, novo convertido, na Maísa, na gestão do pastor Josias. E ele sempre andava muito na Maísa. E o vosso pastor e meu pastor nessa noite, aqui era meu pastor, eu sou visitante, ele é meu pastor. Eu conheci através daquele passo, nosso irmão Zé Ribeiro. Ensinava a mão aí, irmão Zé Ribeiro. Você não vai conhece, né? E para nós é uma grande alegria estar revendo aqui muitos irmãos. Não sei se eles vieram, alguns que me conhecem vieram aqui por ouvir falar que eu estaria aqui. Sei que eu me sinto numa grande responsabilidade. A irmã Lúcia, a pregadora nossa irmã Isabel Santos está ali. Eu digo que eu não prego como o vosso pastor. O vosso pastor tem andado na Maísa, no campo lá, e ele é um grande pregador. É uma grande responsabilidade trazer a mensagem na frente dos vasos desses. Mas eu me alegro porque eu sou o escolhido, vocacionado. Paulo, ele escrevendo em defesa do seu ministério, ele diz: eu não era digno de ser apóstolo, separado, visto que antes eu persegui a igreja do Senhor, mas tendo achado graça, estou aqui com o apostolado dos gentios para fazer e trazer a palavra de Deus. 4 anos de existência, de festa. Poderíamos estampar aqui o versículo de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 7, e quando ele teve vitória, o povo de Deus teve vitória sobre os inimigos, eles erigiu uma pedra entre Mispa e Sem e colocou o nome Ebenezer. No hebraico, Ebenezer, que quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor, ou dizendo assim, pedra de ajuda. Josué estava fazendo menção a algo muito bonito aí, pedra de ajuda. Se nós for ver, uma pedra pode ajudar alguém? Claro que não, não é verdade? Mas ali era apenas um memorial, um altar que ele ergueu, lembrando de Deuteronômio de Barim, capítulo de número 32, versículo 4, Moisés, ele chamou Deus, ele disse, ele é a rocha cuja obra é perfeita. Moisés estava chamando Deus de rocha. Por que ele chamou Deus de rocha? O que se pode atribuir à rocha? A rocha é um ser inanimado, não tem função, não tem ânimo, não tem vida. Ele estava dizendo que Deus não pode variar. Eu ando muito, mas eu posso. Deus não mudança na sua pessoa, ele é um ser estável. Quando eu digo que Deus é grande, eu não estou falando de dimensão de altura, eu estou falando do único estágio de grandeza. Eu estou falando daquele que Moisés, perguntando como era o nome dele, ele disse: como eu poderia dar vários nomes? Você chegue para Faraó e diga que eu sou o que sou, eu sou o que serei, eu sou a forma Elohim. Elohim vem do hebraico, que é a forma El, quer dizer aquele que é, que era e que há de ser para todo sempre, aquele que não foi criado, aquele que antes dele não existe tempo ou espaço, porque diz o apóstolo Paulo que nele e para ele e por ele são todas as coisas. Paulo diz que ele é tão grande que ele chama as coisas que não são como se elas já existissem. Você já imaginou, mocidade, um Deus que chama as coisas à existência que ainda não há? Aí eu sou obrigado a ir lá para Gênesis. No hebraico, Gênesis quer dizer Bereshit. Bereshit quer dizer no princípio, no começo, no início de todas as coisas. Deus chegou assim e disse: Bereshit bara, Eté Elohim Hashamai. Deus chamou a terra à existência, o universo, o cosmos que não existia, ele trouxe. E ele estava pensando em uma obra maior. Em que? Nessa igreja aqui nesta noite. Ele organizou um cosmos, um universo paralelo, considerado por
por nós pela ciência como o sistema solar, que trabalha assim em 2 sistemas. Os irmãos que dá aula, me diz aí, lógica, geografia, 4ª série já vê isso, rotação e translação. Deus ordenou ao universo que se organizasse e criou as estações para que essas estações se acomodassem a mim e a você. Quando você está sentindo um calor aqui, você reclama. Tem alguém no Polo Norte dizendo: se eu tivesse o sol do Brasil. Quando alguém está lá no Polo Norte e reclama do frio, tem alguém aqui no Brasil dizendo: um gelozinho lá do Polo Norte. Deus organizou o sistema solar para que ele atendesse a necessidade do ser humano, que é a coroa da sua criação. Quantos crentes têm de fogo aqui? Deu glória a Deus. Talvez você diga: mas esse irmão não pula, ele não fala em mistério, como é que é fogo? A palavra de Deus é fogo. Jeremias capítulo de número 23, versículo 29, ele diz: não é a tua palavra como um fogo e como um martelo que esmiuça a penha. Nós entendemos que para Deus não existe dureza, pastor. Ele quebra portões de ferro, ele quebra corações endurecidos, ele quebra frontes de aço. Nós entendemos que quando Deus ele quer fazer, não existe impedimento na sua operação. Quando ele chama Jeremias para fazer uma obra, no capítulo 1, a Bíblia diz que Deus chama o profeta e diz: ainda antes que tu nascesse, na madre eu te conheci, te santifiquei, te chamei, vocacionei, e as nações te dei por profeta. Bendito seja o nome do Senhor. Nós encontramos Jeremias dizendo que era uma criança porque não sabia falar, e é isso que nós nos sentimos na presença de um Deus tão grande. Um Deus que tem todo o poder necessário para fazer aquilo que Ele quer. Um Deus que marcou este dia, esta noite, esse momento, para vocês se encontrarem aqui para louvar e bendizer ao nome do Senhor Jesus. Um Deus que na sua magnificência não pode ser conhecido. O nosso irmão Jeremias falou aqui que hoje, nessa noite, falou-se muito em 2 coisas. Eu guardei uma, ele guardou outra, ele observou outra. Falou do arrebatamento, na vinda de Cristo. Mas as irmãs louvaram muito e falaram também em santidade, não é verdade? Nós estamos em crise de santidade, estamos vivendo em um mundo em que a promiscuidade, onde a decadência moral, ética pessoal tem fugido até mesmo no meio de certo povo de Deus. Mas Deus, Ele é um Deus que Ele tem princípios, e entre os princípios que Ele tem está a sua ética moral, que Ele não abre mão por nada. Ele exige que todos aqueles que têm encontro com Ele também tenham uma mudança de atitude. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo disse que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. Quando Paulo está falando de renovação de entendimento, ele está usando um verbo grego chamado de metanoia. Metanoia significa acima da mente. Tem que ter uma mudança essencial, trocar a mente velha por uma mente nova. É por isso que ele diz que nós temos a mente de Cristo. A igreja tem a mente de Cristo. Aí ele diz: se vós sois de Cristo, sois de cima, deveis pensar nas coisas que estão em cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, e segundo a sua palavra Ele intercede por nós. É muito bom estar aqui nesse lugar, é muito bom completar aqui 4 anos de existência da igreja do Senhor, que foi fundada lá no dia de Pentecoste, quando o Senhor soprou o seu Espírito Santo sobre aqueles homens que estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz que para cumprir uma ordem expressa de Cristo, eles ficaram aguardando o dia da festividade de Pentecoste. E a Bíblia diz que quando eles estavam todos reunidos, e aquela reunião já havia muito tempo que eles estavam assim, a reunião da igreja era parte de um princípio: primeiro, de amor ágape, de verdadeiro amor; segundo, de um coração puro como os pães asmos, de alguém que decidiu trocar sua vida velha por uma vida nova. É por isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você fizer
uma retrospectiva de como você se encontrou com Jesus, você vai ver que você estava cansado, estava abatido, estava sofrido, porque a palavra de Deus nos diz que o pecado ele escraviza o homem, o pecado ele tira do homem a comunhão com Deus, o pecado ele separa o homem de Deus. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo de número 59, ele diz que Deus não está com seus ouvidos feridos, agravados, nem a sua mão está encolhida ou fraca para que não possa salvar, mas ele diz: mas os vossos pecados, vossas iniquidades faz separação entre vós e vosso Deus, para que quando vocês clamem, ele não escute. Eu quero trazer aqui um exemplo muito prático e simples dessa palavra que eu estou dizendo. Quem aqui não tem menino? Quem aqui nunca criou um filho? Eu aprendi com os mais velhos, o meu pai, minha família, os mais velhos, muitas vezes quando falava repetidamente com um de nós e a gente não obedecia, ele dizia assim: ô menino maluvido. Quem já ouviu pelo menos uma vez essa frase? Que menino maluvido? O que é maluvido? É alguém que escuta com a sua audição porque não é surdo, mas não tem prontidão para obedecer. E Deus não tem prazer naquele que só escuta. Deus não tem prazer naquele que é ouvinte. Ele tem prazer naquele que se rende e faz que nem Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou preparado para a disposição de ser usado por ti, Senhor. Não estou falando de preparação particular, capacidade humana para fazer a obra, pois ninguém tem capacidade de fazer uma obra que Deus manda, mas Ele nos capacita. Paulo escrevendo, ele diz: porque aquele a quem Ele chamou também enviou, e aqueles a quem Ele envia também capacitou. Ele capacita dando o Espírito Santo. Sabe por que vocês têm um pastor abençoado? É porque ele decidiu se submeter à voz do Espírito de Deus, o pneuma, o Ruach HaKadosh, aquele que fala no meio da igreja. Desde o princípio, Deus está se relacionando com o homem. Ele falou muito aqui de santidade. E eu fico alegre quando eu me lembro de santidade. Eu me lembro do capítulo 6 do profeta Isaías. Me dê esse copo que eu pego. O capítulo 6 do profeta Isaías, nós encontramos uma manifestação divina, chamada-se de teofania. Deus, porque quer dizer Deus. Fania quer dizer forma. Deus se manifestou de uma forma que Isaías pudesse compreender. Mas Isaías viu-se nos séculos, no ano em que morreu o rei Josias, que era primo do profeta Isaías, que lhe dava uma estabilidade, uma segurança. Imagine ser primo do rei. Tem alguém que é primo, parente, cunhado, genro de um prefeito e acha que está seguro dentro daquela comunidade, daquele complexo a qual está ali. Isaías era primo do rei Osias. Mas quando nós depositamos a nossa confiança nas coisas erradas, Deus tira debaixo dos nossos pés o tapete ou o chão que firma os nossos pés. E de repente o homem que é temporal desaparece. O rei Osias morreu, mas no ano que morreu o rei Osias, eu não sei se Isaías tinha ido adorar no templo, eu não sei se ele estava na oração matutina, eu não sei se ele estava na vespertina, eu não sei se ele estava na vigília da meia-noite. Uma coisa eu sei que ele fala, enfatiza na palavra: eu olhei e vi os céus e vi um trono posto lá, e ele disse: no ano que morreu o rei Osias, eu vi o Senhor Adonai, o Elohim, assentado sobre um alto do hebraico, quer dizer Elion, um alto trono branco, e as orlas da sua vestidura enchia todo o seguinte daquele ambiente, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, parece um monstro, não é verdade? Que aparência terrível, um ser com 3 asas, e eles voavam com 2 asas, com 2 eles cobriam o rosto, e com 2 ele cobria os próprios pés. E aí eu aprendo que anjo também tem pés, não é verdade? A Bíblia está dizendo, e a Bíblia diz que os anjos
estendido um para o outro as asas, ele dizia: Santo, Santo, Kadosh Adonai Elohim, Kadosh Adonai Elohim. E eles diziam: Kadosh quer dizer santo, santo é o eterno, santo é o eterno, santo é o eterno. Aí Isaías ele disse: e toda a terra está cheia da glória do Senhor. E eu acredito, pastor, que nessa noite aqui neste recinto a glória de Deus está presente, porque tem um povo que clama, que adora e que já está sentindo a presença dele. E quando já sente, levanta a mão para o céu e diga: santo é o nosso Deus. Os hinos falavam de santidade, mas para falar de santidade, o que é ser santo? Existem muitas definições, pronomes, existem muitas definições para santo. Santo quer dizer cortar relacionamento com o que é profano. Santo significa separar daquilo que desagrada a Deus. Santo significa não fazer aliança com o inimigo. Santo significa tomar uma posição de servir a Deus com fidelidade. E para ter autoridade de filho é necessário ser santo. Bendito seja o nome do Senhor. Ser santo não é uma condição para o homem. Ser santo é uma ordenança, está no imperativo. É necessário que seja santo. O escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Você sabe por que os anjos não podiam olhar para Deus? Porque Deus é o estado maior, é o extremo de santidade. Os anjos são santos, sim ou não? O escritor dos Hebreus disse que nós seres humanos somos feitos inferiores aos anjos. Os anjos são superiores. Eles foram criados numa dimensão espiritual. Anjo não tem corpo físico. Do grego chama soma. Soma é corpo palpável. Anjo não tem. Anjo só tem as asas, significa corpo espiritual, celestial, que nós vamos receber aqui no arrebatamento da igreja. Porque não abrir e fechar de olho ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, a igreja será arrebatada da terra, e os que foram mortos ressuscitarão em corpos incorruptíveis. Mas a Bíblia diz que os anjos não podem olhar para Deus. O Senhor está sentado lá no trono, na câmara secreta. Os serafins do hebraico quer dizer tirados do fogo. É os anjos que mais têm proximidade com o fogo. Toda vida que você lê na Bíblia, fogo tem dois sentidos simbólicos na igreja, aliás, na Bíblia. Primeiro, fogo representa santidade, é o fogo que purifica o ouro do ourive. Fogo tem símbolo também de juízo de Deus. A Bíblia diz, o Senhor disse que Ele iria nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. E Ele tem a pá na sua mão que vai limpar a eira. Ele vai recolher o trigo no celeiro, mas vai colocar a palha no fogo que nunca se apagará. Fogo aí é inferno, literalmente. Geena, Tartarus, é inferno, Seol, Hades. O que é isso? Eu achei muito linda a definição do pastor. Eu admiro ele é presbiteriano, não é pentecostal, eu admiro ele. O reverendo Hernando Dias Lopes. Perguntaram a ele: reverendo, aonde está o inferno? Onde é que se encontra o inferno? Qual é a dimensão que o inferno está? E se o inferno se encontra em uma vida inteira fora da presença de Deus. O inferno é isso. É alguém que perde a comunhão permanente e eterna com Deus. Tem muitas pessoas brincando na igreja. Eu não vim aqui exortar nem doutrinar, porque nós temos um pastor que exorta e doutrina. Mas eu vim aqui como um instrumento de Deus. E eu disse para Deus: o que é que eu vou falar? O Senhor disse: eu vou dar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu poderia ter criado um esboço, usar a homilética, usar os artifícios da teologia, mas eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para ser um arauto de Deus e falar aquilo que Ele colocar na minha boca. Porque se eu falar de mim mesmo, eu serei mais impuro e covarde de todos os homens. Pois quando Isaías vê aquela visão, ele disse: ai de mim que vou perecendo. A palavra perecer do hebraico quer dizer perdendo
a minha vida espiritual. Vida espiritual. Vou lhe mostrar o que é vida espiritual. Jesus estava com os apóstolos e disse: não temais aos homens que matam a carne. Depois que matar a carne, nada mais pode fazer. Mostrar uma morgento assim, na verdade. Não tenha medo desses que matam a carne, mas antes eu mostrarei a quem vocês devem temer: ao meu Pai que mata a carne e lança o espírito no inferno. O homem tem que temer a Deus, não é uma condição. A condição que está diante de nós é: comigo quem não ajunta espalha, quem não é por mim é contra mim. Não tem meio termo na palavra de Deus. Os anjos estão kadosh, 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 kadosh. Eles estão dizendo: tu és santo, santo, santo. Tu és mais santo do que os querubins. Tu és mais santo do que os serafins. Tu és mais santo do que todas as coisas. Mas eu quero dizer que a igreja ela vai entrar no céu porque ela é santificada. Como assim, irmão Raimundo? O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vocês sabiam que o crente que come Bíblia, ele é santificado? Porque a palavra de Deus nos santifica, a palavra de Deus nos ensina a andar pelo caminho. Nós falamos muito na igreja de pecado, nós falamos muito na igreja de iniquidade, mas nós precisamos aprender o que é pecado e o que é iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade significa protestar, contestar, rebeliar-se, confrontar o Deus que é soberano, que foi cantado aqui nesta noite. É como a criatura chegar para Deus e dizer assim: não se meta na minha vida, porque eu já sou de maior, eu faço o que eu quero. Aí o homem se engana, sabe por quê? Porque Deus, ele é o Senhor soberano, e por ele ser soberano, ele determina os dias e segundos da nossa vida. Não adianta querer correr fora da sua presença, pois o salmista diz no Salmo número de 139: para onde fugirei do teu espírito? Se eu subir aos céus, o Senhor está entronizado lá na altura. Se eu descer aos mais profundos pilares da terra, lá a tua mão vai me conduzir. Se eu tomar as asas da alva e tentar fugir de ti, ainda lá o Senhor vai me encontrar e trazer de volta. Se eu pedir para a escuridão mais espessa que haja no universo me cobrir da tua face, Deus, então em minha volta será tudo luz, porque a noite e o dia para ti é a mesma coisa. Nada se esconde diante do Deus que é chamado Elohim. O escritor aos Hebreus, falando de santidade, no capítulo 2, versículo 3, ele diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, que começou a ser anunciada pelos pais, depois foi anunciada pelos que o viram. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta noite nós todos aqui temos ouvido a palavra e vindo, porque nós tocamos na palavra da verdade, verdade que é o próprio Filho de Deus. Segundo João no capítulo 1, ele se manifestou a todos nós para que nós o conheçamos. E eu quero dizer algo nesta noite que é forte e vai levar você a glorificar a Deus, sem eu profetizar, sem eu pular, sem eu fazer nada. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que Deus não usou de usurpação, sendo Deus tomou a forma humana e se fez homem, habitou conosco e foi servo e foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus lhe deu um nome soberanamente, é o nome de Jesus Cristo. Se dobre todo joelho que está em cima no céu e embaixo na terra, e toda língua há de confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glorifica Ele nesta noite, porque Ele se manifestou a nós. Ele determinou esses 4 anos de existência. Deixa eu dizer outra coisa que vai te levar a glorificar a Deus. Deus, Ele não tem sentimentos humanos. Quando você lê a Bíblia, você precisa entender ela de 3 formas pelo menos: literário, alegórico e tipológico. Deus usa muito figura de linguagem chamada antropomorfismo. Antropos, homem, formismo, forma. Deus fala em forma humana para que nós entendamos. Se Deus falasse com Deus, ninguém entendia Ele. Entendi?
Então ele fala para que nós nos conheçamos. Isso chama-se acomodação. O que é isso, irmão Raimundo? O senhor veio lá do sítio falar difícil? Vou explicar. Deus fica do meu tamanho, do tamanho dele, para que ele entenda Deus. Porque Deus não tem dificuldade de nos entender. Ele nos conhece. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 fios ou 2 gumes, não sei qual é a sua tradução, que penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medula, e ela é apta, pronta, preparada para discernir o pensamento e intenção do coração do homem, e não existe criatura alguma que se esconda diante dele. Antes todas as coisas estão nuas, desnuda, patente, revelada diante dos olhos daquele com quem nós havemos de tratar. Jeremias capítulo 17, versículo 9, ele diz: enganoso é o coração e perverso mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Assim diz Elohim, ou Adonai, o Senhor dos exércitos. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos para dar a cada um segundo o fruto das vossas mãos. Ninguém pode se ocultar diante desse Deus. E quando o escritor dos Hebreus fala que ele penetra na divisão da alma e do espírito, nós sabemos que nós somos uma tricotomia: corpo, alma e espírito. Só o espírito do ser humano existe em 3 estados. O homem é um ser racional, o homem é um ser intelectual, o homem também é um ser emocional, capaz de acreditar, de duvidar, de ter fé, de ter medo, de não ser, mas de ser também. Isso é muito complicado, mas o que eu acho bonito é que aquilo que alguém disse: eu não entendo esse jovem, eu não entendo essa senhora, eu não entendo o pastor, mas o Deus desse pastor, o Deus desse jovem, o Deus dessa senhora te entende muito bem, porque ele criou as partes mais complexas do ser humano, as juntas e medula, as células, ele colocou todas no seu devido lugar, e ainda soprou dentro de nós algo chamado pneuma, ou ruá no hebraico, ou no latim ânimo. Deus jogou dentro de nós o seu espírito, e nós se tornamos ser vivente. E a Bíblia diz que ele chama-nos pelo nome. Agora eu vou começar a profetizar. Eu não preciso ir até você colocar a mão na sua cabeça, porque o Deus que eu estou falando, ele é um Deus imanente e transcendente. Imanente, ele está aqui comigo; transcendente, ele está além de mim. De Jeremias, no capítulo de número 40, se não falha a minha memória, pode até falhar que é falha, versículo 15, ele diz: ó Deus, tu és o Deus que se ocultas. Deus, existem 2 pronomes para ele. Um é Yahvé Mitidasto, quer dizer o Deus que se revela, mas também ele é Yahvé Mishtate, o Deus que se oculta. E às vezes nós estamos num culto e tem um irmão chorando ali: eu caba besta. Porque é que ele está chorando? O zino não deu para alegrar, a palavra desse pastorzinho da Maísa não dá para alegrar. Mas eu quero dizer, porque Deus se revela para um, mas para outro não se revela. Deus chega e toca no coração de um, mas no outro ele não quer tocar. E não me pergunte por quê, porque ele é soberano, ele faz como ele quer. Deus não pode ser aconselhado pelo homem, ele decide todas as coisas pelo beneplácito da sua vontade. Beneplácito. Toda vida que você tem beneplácito. Paulo estava dizendo que Deus, quando quer tomar um conselho, ele consulta a sua própria essência. Quando Deus vai tomar uma decisão, a base dele governar o universo, o ateu diz: Deus não existe, porque morre tanta gente, porque tanta gente está aí parecendo e Deus não está vendo, ele está surdo, está cego, está... justamente porque o pecado faz divisão. O homem está gritando por Deus, mas do outro lado da divisória, o pecado cobre o rosto. Deus está ouvindo porque ele ouve, mas Deus está sendo mal ouvido porque não atende. Grita: socorro! Mas para eu e você, o profeta Jeremias diz no capítulo 33:3: clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Para o ímpio Deus se cala, para o crente Deus diz: eis-me aqui, meu servo e a serva. O que é que está afligindo a tua alma? Eu vim aqui nesta noite, neste recinto, para dizer para você que chegou aqui contristado, abatido, que estar aqui nesta noite, o Deus que, segundo Isaías 40, versículo 30, até o mancebo tropeça
cai, mas os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, subirão com asas como águia. Está cansado? As asas de Deus. Está batido? Vai para as asas de Deus. Deus não me vê, Deus te vê, serva. Deus te vê, servo. Ele é o Deus que vê todas as coisas em um tempo inato. Se tem alguém clamando por Deus debaixo de um viaduto lá em Tóquio, no Japão, Deus está ouvindo e vendo em um momento exato. Mas quando tu abre a tua boca e glorifica Ele aqui neste lugar, Ele está vendo também, porque Ele transcende todos os limites do cosmos. O tempo e o espaço, o cosmos só limita os seres humanos. Para eu chegar aqui, mas o nosso pastor, nós gastamos em torno de uns 30 minutos. Ele veio muito cauteloso, de 30 a 40 minutos talvez, mas Deus, você nunca imagine Deus andando, fazendo alguma viagem. Deus vai vir do céu e vai ter que andar muito no cosmos. Não, Ele é um ser transcendental. Se você quer ver isso, você vai para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 24. A Bíblia diz que Paulo falando para o povo de Atenas, um povo que servia muitos deuses, muitos altares. Aí Paulo vai passando, depois de uma jornada de pregação que todo crente tem que pregar. O único objetivo de a igreja estar aqui ainda é para evangelizar o mundo das línguas, tribos e nações. Se você não está evangelizando, você está pecando, porque existem dois tipos de pecado que Deus inflige no ser humano: o pecado por condução, que é o que você pratica, e o pecado por omissão, é o que você deixa de fazer. Quando você não faz o bem, você está pecando. Quando você faz o mal, você está pecando. Deus criou o ser humano racional, intelectual, e Ele criou leis que regem o cosmos. E Ele, das suas leis que Ele criou, existem duas, que uma chama-se prescrição e restrição. Deus prescreve aquilo que eu e você devemos fazer, mas Ele também restringe aquilo que nós não devemos fazer. Quando Deus criou Adão, não tinha nem vestígio de pecado, mas Deus criou uma planta, e no meio do paraíso Ele deixou lá e disse: Adão, tu pode comer livremente. Isso aqui chama-se livre-arbítrio. Tu come livremente de todos os frutos, mas dessa que eu estou te dizendo, nem sequer toque nela, porque se você tocar, certamente morrerás. Deus criou as duas leis principais da sua hierarquia: me obedeça não fazendo, e obedeça fazendo. Adão descumpriu, trazendo um prejuízo para nós, chamado pecado adâmico. Um dia eu estava conversando com um homem, e eu acredito que aquele camarada é cético, e ele disse: por que Adão pecou e a raça humana se perdeu? Eu não acho justiça de Deus para isso. Deus fez uma coisa errada no negativo. Quando Deus criou Adão, o primeiro homem, Deus impregnou em Adão uma coisa chamada do latim de imagodei, a imagem de Deus no homem. Quando nós falamos de imagem, vocês não pensem só da aparência física, a aparência de mofo, de forma. Deus colocou em Adão capacidade perfeita de amar, de ser bom, de fazer o que é correto. Deus atribuiu aquilo que Ele é. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, está falando daquilo que na essência dele Ele é. Nós não somos amor, nós amamos. Por que nós amamos? Porque somos crentes. E diz Paulo, porque Deus derramou o seu amor no nosso coração pelo Espírito Santo que Ele nos doou. Bendito seja o nome do Senhor. E eu respondi para aquele: o Senhor está perdidamente. Deus não é culpado do homem ter se perdido, e de hoje ele está perdido. O pecado adâmico, ele foi impregnado no homem por causa do próprio homem. Quando Deus criou Adão, criou ele um ser perfeito, um ser que estava acima das demais criaturas. E Deus disse: domina a terra, reja a terra, sujeita a terra. Tudo, Adão, que eu criei está à sua disposição. Vou abrir um parênteses aqui para que você entenda o que eu estou falando. Quando Jesus está falando lá no Evangelho de João, no capítulo 11, se não falha a minha memória, o Senhor está falando que o ladrão não veio para roubar, matar e destruir. Aí Ele diz: mas eu vim para que vocês tenham vida
e tenha com abundância. A palavra vida ali, Jesus não estava falando de uma vida animal. Salomão, ele diz que assim como uma Roma e um animal também, acabou-se o fogo de vida, vira-se pó. Mas Jesus estava falando de uma vida muito mais soberana. Ele estava falando no grego, chama-se Zoe Perissol. Zoe quer dizer, eu vim para que vocês tenham a minha vida, vida verdadeira. Perissol, eu vim para que vocês tenham a minha vida dentro de vocês. Eu vim oferecer a vocês a vida eterna, a vida permanente, do jeito que ele fala para a mulher de Samaria, do capítulo 4 de João: quem beber desta água tornará a ter sede, vai ter que vir para o poço novamente, mas quem beber da água que eu tenho para dar nunca mais sede terá, porque esta água se tornará uma fonte que jorra para onde? Para a vida Para a eterna. vida eterna. Vida. Aleluia. 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 Deus criou a igreja para ser santa. E eu disse àquele cidadão: a biologia diz, não sou biólogo, só pesquiso. As ciências humanas dizem que quando um pai e uma mãe eles têm um relacionamento, que eles colocam um filho no mundo, eles atribuem característica pessoal de ambos, do pai e da mãe. Se você olhar, você diz: esse menino puxou o pai, ou menino ignorante, ou menino fechado, ou menino duro. Esse menino puxou a mãe, muito meloso, melancólico. Já sei de quais são suas características. Esse menino não é inteligente, puxou o pai, não estudou muito, puxou a mãe, que a mulher estuda mais. A biologia diz que é impregnado no ser humano, na criança, fitas de tanto intelectual do emocional como do físico, aparência. Por isso que a menina, esse menino parece muito com o pai, essa menina parece muito com a mãe. Sabe o que se chama isso? Atribuir. Deus atribuiu a Adão o quê? Perfeição. Porque Deus é perfeito? Deus é perfeito, sim ou não, igreja? Então quando Deus criou Adão, ele atribuiu a Adão tudo de perfeição. Mas quando Adão pecou, a Bíblia diz, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, 4 à frente. Depois que Adão foi expulso do Éden, a Bíblia diz: gerou Adão filhos e filhas conforme a sua imagem. Não era mais a imagem de Deus, era a imagem de Adão. Aí passou para nós a genética do pecado. Hamatia. Hamatia quer dizer capacidade, aptidão para transgredir a perfeição de Deus. Isso é hamatia. O ser humano ele tem uma tendência para fazer só o que é errado. Se você prestar atenção, nós somos o povo de Deus. Mas entre nós tem inveja, sim ou não? Sim. Tem ciúme, sim ou não? Sim. Tem contenda, sim ou não? Sim. Tiago diz: vocês ficam se mordendo uns aos outros, se esmurrando. Não sei se aqui é do jeito da igreja que eu estou na frente, mas toda a igreja tem isso no dia da festa, todo mundo está unido, conjunto bonito, tudo bonito. Mas às vezes para chegar no dia da festa houve briga, houve afastamento de componente, houve desgosto, houve acusações. Mas Deus não nos chamou para nos acusar. Tiago diz que quem não tem sabedoria peça a Deus, que Ele atribui a nós no lance rosto. Ele não diz: foi eu que te dei, não foi eu que te coloquei. A Bíblia diz que Ele dá pela sua graça, cálice, amor desapegado das coisas. Às vezes nós queremos ser bons demais quando todo homem é mau. Isaías diz: porque todas as vossas justiças são diante de Deus como um trapo de imundícia. Quando Isaías está falando trapo de imundícia, ele está se referindo à lei do Levirá, lá de Levítico, quando um homem transgredia algo. Aliás, perdão, regressando, na lei romana, quando o homem transgredia um princípio, existia uma forma de execução. Pegavam um cadáver, um corpo em decomposição, e amarrava naquele cidadão que tinha transgredido a lei romana, e ele teria que andar com o corpo apodrecendo sobre ele, em volta dele, e ele não podia se largar daquele corpo. Por quê, meu Raimundo? Porque existia uma lei romana que impedia, e quem fosse tentar desprender aquele camarada do corpo podre, ele era para tomar o lugar dele. Deixa eu dizer uma coisa. Existe muita gente nos dias de hoje andando com cadáver podre nas costas. Porque
que não conseguiu ainda ser liberto. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Toda vida que ele fala a verdade, a gente só pensa que fala da própria personificação do Filho. Verdade é a palavra que contém a verdade. Os 66 livros da Bíblia contêm a verdade.